Olá, chuchus, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cacau Sotero. Você já me conhece, vocês já me conhecem. Este é o programa Fique em Casa Aprendendo e esta é mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos trabalhar a análise sintática do período composto. Nós já estudamos frase, oração, período. Vamos ver de novo isso aqui. Vamos ver o que é frase, o que é período, o que é um período composto e fazer essa análise sintática. Muito importante para o entendimento deste assunto, muito importante para a compreensão textual e, claro, para a sua produção, né? Produção textual. Vamos falar de frase? E olha só esse cartoon que eu trouxe para vocês, ou seria uma charge? Tem aqui uma pessoa. Tudo bem? Em que sentido? Como vai? Porque a pergunta, quanto tempo? 2h15. Adeus ao diabo. Nossa, olha só esse diálogo aqui que é engraçado. O cara pergunta, tudo bem? Ele vai dizer assim, depende. Em que sentido estaria tudo bem? Como vai? Por que pergunta? Porque você quer saber como estão as coisas. Essa segunda pessoa, esse segundo interlocutor está bem mal-humorado. Quanto tempo? Ele está no sentido de dizer assim, quanto tempo que eu não te vejo? Aí o outro diz assim, ele diz a hora exata. Ele leva para um outro lado. E ele diz assim, adeus, no sentido de tchau. Ele entendeu adeus, no sentido de Deus, e respondeu ao diabo. Veja só, pessoal, como uma frase pode ter um sentido diferente de acordo com o contexto que é dito, certo? Então, frase, quando eu digo, olá, chuchus, tudo bem com vocês? Vocês me entendem, não entendem? Talvez vocês até me respondam em casa, ou talvez vocês não respondam, mas vocês entendem o que eu digo. Então, é uma frase. Frase é um enunciado linguístico, com uma palavra ou um conjunto de palavras que possui sentido completo. Então, quando eu digo oi, vocês me entendem, é uma frase. Quando eu digo que horas são, a pessoa responde, são tantas horas, é uma frase. Esse cartoon que eu trouxe é justamente para mostrar para vocês que nesse diálogo, embora o segundo interlocutor tenha respondido num contexto diferente, dá para entender que são frases. Independe da extensão, uma frase não precisa ser longa, uma frase pode ser curta. Deve terminar sempre com uma pausa definida e pelos sinais de pontuação. Mensagem de WhatsApp, por exemplo, há muita confusão. Tem uma pessoa que sempre manda mensagem para mim e eu não sei se ele está me perguntando, se ele está se admirando, porque só faz a pergunta. E não põe um ponto de exclamação, não põe um ponto de interrogação. Eu não sei se ele está se admirando, se ele está me perguntando. Por quê? Porque às vezes as pessoas não colocam a pontuação, aí você não tem como entender, certo? A oração. A oração tem uma diferença em relação à frase. Por quê? Porque a oração pode ou não ter um verbo. Aliás, a frase pode ou não ter verbo. Já a oração tem que ter verbo. Então, a oração é todo enunciado que se organiza ao redor de um verbo ou de uma locução verbal. Locução verbal tem o sentido de um verbo. Por exemplo, vou dizer, a mesma coisa que direi. Vou fazer é a mesma coisa que farei. Então, vou fazer é uma locução verbal correspondente ao verbo farei, tá certo? Então, no exemplo aqui, ó, a fase final da liga já começou. Da Liga dos Campeões, da Liga de Futebol, da Liga de Voleibol, enfim. Tem aqui uma frase. E que é uma oração. Por que é frase? Porque tem um sentido completo. Por que é oração? Porque tem verbo, que inclusive eu destaquei aqui de vermelho. E o que é um período? É uma frase organizada em 1, 2, 3, 10, 20, 500 orações. Eu gosto de brincar, 500 orações. Estou sendo hiperbólica agora. Mas que vocês entendam que um período é uma frase que pode ter 1, 2 ou mais orações. A felicidade não é uma questão de geografia. Aqui eu tenho uma frase composta de uma oração. Uma frase com uma oração. Por quê? Porque só tem um verbo.
Agora aqui embaixo, apenas gostaria que tivesse paciência e compreensão. Eu tenho uma frase composta de duas orações, porque eu tenho dois verbos. Eu chamo de período composto. Quando eu tenho uma frase composta de uma oração, eu tenho um período simples. Quando eu tenho uma frase composta de duas orações, eu tenho um período composto. Esse período composto pode ser formado por orações independentes, aí eu vou dizer que é um período composto por coordenação, ou esse período composto pode ser formado por orações que dependem, uma vai depender da outra, aí eu vou chamar de período composto por subordinação. Só isso. Lembram? Então, vamos avançar. Eu coloquei aqui um período composto. Ó. Olha só. Não pude comparecer ao trabalho, mas apresentei a devida justificativa. Em vermelho, eu tenho os verbos. Em verde, eu tenho a conjunção. A conjunção é a classe de palavras que tem a função de ligar orações ou termos que têm mesma função sintática, certo? Então, aqui eu tenho um período composto. Outro período. Estudaríamos bastante se tivéssemos tempo. Eu vou voltar aqui o quadro anterior, por quê? Observa bem assim, ó. Não pude comparecer ao trabalho. Se alguém disser para vocês esta oração, não pude comparecer ao trabalho. Ela não é completa? Quem que não pôde comparecer ao trabalho? Eu não pude comparecer ao trabalho. Outra oração. Apresentei a devida justificativa. Quem? Eu apresentei a devida justificativa. Essas orações são independentes. Por quê? Porque elas têm sujeito e têm predicado. Elas são completas. Já nesse segundo caso, olha só. Estudaríamos bastante. Sim, e? Ou se alguém dissesse, tivéssemos tempo. De quê? Observem que não existe um entendimento se eu separar as duas orações. Uma vai precisar da outra. Aqui, no caso, eu tenho um período composto por subordinação, porque as orações não são independentes. Entenderam? Ó, estudaríamos bastante. Nós estudaríamos bastante caso, se tivéssemos tempo. Certo? Então, aqui eu tenho um período composto por subordinação. E aqui, mais uma explicação sobre isso. Eu falei há pouco de conjunções. Então, as conjunções são vocábulos gramaticais, aqui é um termo mais completo, um termo mais específico, cuja função é reunir, é juntar, é relacionar orações em um mesmo enunciado. Quando eu relaciono, eu estabeleço um sentido entre essas orações. Um sentido de consequência, por exemplo, um sentido de causa, um sentido de conformidade, como é o caso aqui. Ó, fomos correr pela manhã, conforme, do jeito que havíamos combinado. Essas orações se relacionam no sentido de conformidade. Vou voltar aqui de novo. Aqui, ó, é uma condição. Estudaríamos bastante caso tivéssemos tempo. Viram? As orações se relacionam dentro de um sentido. Não é só colocar a conjunção, não. Tem que ter sentido entre as orações. Outro exemplo aqui, ó. Ficaremos em casa, a não ser que faça sol. Aí eu saio de casa. Ou então eu poderia dizer assim, ó. Se fizer sol, sairemos de casa. Então, condição. A não ser que é uma condição. Ok? No período composto, as orações podem ser coordenadas quando essa relação existe de forma independente. As orações são independentes, ou seja, cada uma tem os seus termos completos, tem um sujeito e um predicado. Mas essa relação entre elas vai ter um sentido. Olha só aqui, ó. Orações coordenadas, elas podem ser sindéticas quando elas são introduzidas por uma conjunção coordenativa. Sindética vem de síndeto, que é a mesma coisa que conjunção, tá certo? Coloquei aqui, ó, algumas e, nem, mas também, não só, são conjunções aditivas. O nome está dizendo aditivo, adição. Vão relacionar as orações dando ideia de adição entre elas. Olha só.
Ele chegou, ele me disse coisas tão lindas. Ele chegou e me disse coisas tão lindas. Eu adiciono. Primeiro ele chega, depois ele fala. Então, a relação entre essas orações é de adição. Então, eu vou chamá-la de oração coordenada sindética aditiva. Por que que é só uma? Porque é esta segunda aqui que é iniciada pela conjunção I. Não só jogou, mas também marcou 2 gols. Quem? Bruno Henrique, no jogo de ontem. Não sei quando essa aula vai ao ar, mas hoje eu estou falando de algo que aconteceu ontem. Não só jogou, mas também marcou 2 gols, não foi? 2 gols, não foi, Júnior? Foi 2 gols de Bruno Henrique. Se Deus quiser, na próxima quarta-feira eu estarei dando 2 exemplos de novo. Seja com o Bruno Henrique, seja com o Gabigol, seja com quem for. Eu sei que quem é flamenguista deve estar sorrindo e dizendo, tomara, quem não é, fazer o quê, né? Eu tenho autoridade, eu tenho argumento de autoridade para falar isso na minha aula. Chuchus, um exemplo, certo? Olha outro tipo de oração coordenada. Adversativa, vem de adversidade, ideia contrária. Estava feliz, mas sabia que os problemas viriam. Quer dizer, essa felicidade ia durar pouco. Então, eu vou usar conjunções adversativas para iniciar a oração coordenada sindética. Exemplos. Mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, contudo, são com conjunções coordenadas adversativas. Morou 10 anos nos Estados Unidos e não aprendeu inglês. Esse "e" aqui não é aditiva, Cacau, mas ele pode vir no sentido de mas. Por quê? Porque a ideia é diferente. Então, é adversa. Aqui eu tenho, alternativa. O nome está dizendo alternância, opção. Eis o dilema: viajar com a família ou ficar trabalhando. Ora brigava com os marinheiros, ora discutia com o capitão. Então, as conjunções coordenadas alternativas são ou, ora, quer, seja. Elas podem vir junto. Eu poderia até colocar assim, eis o dilema: viajar com a família, eu poderia colocar um ou aqui. Ou viaja com a família, ou fica trabalhando. Posso. Ou eu posso deixar só em uma. E aqui tem nas duas, Ora brigava, ora discutia. Mais uma para vocês aqui. Aliás, mais duas. Conclusão, que são as conclusivas. Portanto, logo, pois, quando ele vier depois do verbo, por isso. Que, porque e pois antes do verbo, é a explicativa. Então, a conclusiva faz uma conclusão. Você é inteligente, vocês são inteligentes, logo façam a melhor opção. É uma frase composta de 2 orações, onde uma delas é sindética conclusiva. Ele infringiu a lei, deve, pois, ser preso imediatamente. O pois depois do verbo é conclusiva, antes do verbo, explicativa. Saiu rápido, pois, ou seja, porque tinha compromisso ainda mais urgentes. Não se desespere, porque há muito o que fazer ainda. Então, aqui 2 exemplos. Essas são as orações coordenadas sindéticas. Aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. E quando eu não tiver conjunção, as orações coordenadas serão assindéticas. Olha o exemplo aqui, Chegou, pôs a cuia no chão, escorou-a com pedras, matou a sede da família. Em seguida, acocorou-se, remexeu o aiol, tirou o fuzil, acendeu as raízes da macambira, soprou-as, inchando as bochechas cavadas. Uma labareda tremeu, elevou-se, tingiu-lhe o rosto queimado, a barba ruiva, os olhos azuis. Minutos depois, o preá torcia-se e chiava no espeto de alecrim. Observem que os verbos estão em vermelho,
Cada verbo representa uma oração, mesmo que ele esteja sozinho. Aí, no caso, essa oração pode vir uma outra para complementar ou não, dependendo do verbo. Outro caso de período composto é o por subordinação, onde eu tenho orações subordinadas, substantivas, adjetivas, adverbiais. Aqui eu tenho uma substantiva, olha só. Ele confirmou a notícia. Quem confirma, confirma alguma coisa. No caso das orações subordinadas substantivas, elas terão a mesma função que o substantivo tem na oração. De objeto direto, de objeto indireto, de complemento nominal, de predicativo, de aposto e de sujeito, certo? Então, ele é o sujeito. Confirmou o que? A notícia. Mas quando eu digo ele confirmou que estava em casa, essa confirmação, alguma coisa a ser confirmada, vem representada por uma oração. Então, eu vou chamar esta oração de subordinada objetiva direta, porque vai ter a mesma função do primeiro caso. Porque o verbo confirmar é um verbo transitivo direto. Gente, prestem bem atenção. Eu disse para vocês que as orações coordenadas são orações completas, as subordinadas não. Ele confirmou, observa que ele é o sujeito, confirmou é um verbo transitivo e verbos transitivos precisam de complemento. Olha só aqui, ó. A notícia. Quando eu tenho na oração, no período composto por subordinação, eu analiso a oração principal, tá? Faço análise sintática do período dessa forma. Eu analiso a oração principal e vejo o termo que estiver faltando. Ele virá em forma de oração, tá bom? Olha só, oração subordinada as orações subordinadas equivalem a um substantivo, iniciadas por que ou se, conjunções integrantes. Podem ser substituídas por isto, é muito fácil. Função sintática do isto é a função sintática da oração. Ele confirmou isto. O que é o isto? É a oração que estava em casa. Então, o macete, né, a dica é substitua o termo que estiver faltando por isto, aí, no caso, você analisa. Ele confirmou que isto é objeto direto. No lugar do isto, eu coloco uma oração subordinada que vai ter a mesma função de objeto direto. Outro exemplo, ó. Ele confirmou que estava em casa. Falta o quê? O complemento. Analisa a oração principal. Quando a oração dependente da outra, para ser entendida, dizemos que ela é uma oração subordinada à outra. É uma oração que depende da outra. Ser subordinado é ser dependente, que passa a ser a principal. Assim, a conjunção que liga a oração subordinada à oração principal chama-se de conjunção subordinativa, certo? Conjunções subordinativas podem ser integrantes ou adverbiais. As integrantes nós já estudamos, as adverbiais vocês estudarão lá na frente. As conjunções subordinativas integrantes iniciam as orações substantivas, que são aquelas que possuem, em relação à oração principal, função, como eu já disse, de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de predicativo, de aposto, agente da passiva ou complemento nominal. Outro exemplo aqui para nós. As conjunções subordinativas podem ser integrantes, como eu já disse, ou adverbiais. As integrantes, normalmente, que, e de vez em quando você encontra um se por aí. Só será possível se você estivesse lá. Só era possível se você estivesse lá. Eles gostariam que tudo fosse perfeito. A gente olha para a oração principal, ó. Só era possível. O que só era possível? Que ele estivesse lá. Eles gostariam que tudo fosse perfeito. Eles gostariam de quê? De que tudo fosse perfeito. Então, é fundamental que você chegue antes da reunião. É fundamental, alguma coisa é fundamental. Verbo de ligação, predicativo do sujeito, falta o sujeito. Então, nesse caso, a oração substantiva vai ter função de sujeito. Aqui, ó. Funções sintáticas do sujeito vêm como oração. Nós já vimos isso em outra aula, certo? Hoje nós aprendemos a função sintática
do período composto, que nada mais é analisar a oração principal, identificar o termo que estiver faltando para então classificar esta oração subordinada, substantiva, que vai ter função de sujeito, de objeto direto, objeto indireto, complemento nominal ou predicativo. Compliquei?